tópico de número 2 vai nos falar sobre os livros poéticos e de sabedoria. O subtópico 1 nos diz os livros sapienciais e poéticos. Vamos entender a diferença entre esses dois termos e esses tipos de livro. Os Salmos, Jó e os Provérbios de Salomão, nas Bíblias hebraicas, eles formam um grupo à parte com a denominação de livros poéticos. Eles também são chamados livros didáticos ou sapienciais por falarem muito de sabedoria. Então são chamados de sapienciais porque falam acerca de sabedoria. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa ela retrata o modo como normalmente nós falamos no dia a dia. E a poesia, ela expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o nosso intelecto e as nossas emoções. Na Bíblia, esse gênero literário, ele trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Ele se refere à sabedoria prática mais do que teórica. Jó 28:28, Salmo 19:7, Provérbios 23:12, Eclesiastes 7:12 e Cantares de Salomão 8:7. A poesia do Velho Testamento é a mais significativa contribuição do povo hebreu à literatura universal. Tal e qual qualquer outro povo, sua literatura primitiva era poética. Não dispomos no Velho Testamento de um conjunto completo dos escritos poéticos israelitas. Apenas alguns poemas de significação religiosas foram incluídos nos livros sagrados e nem todos eles estão no cânon bíblico, ou seja, faz parte dos 39 livros do Velho Testamento. Disse que Salomão produziu mais de 3.000 provérbios e 1.005 odês, ou também conhecido aí como cantos. A efetividade da poesia hebraica é grandemente devido à sua liberdade de abstrações. Sempre esta poesia apela aos sentimentos fundamentais. No intuito de expressar seu desespero, nós vemos aí que o salmista ele mostra as sensações que o caracterizam com as expressões: minha garganta está seca, meus olhos falham, eu mergulho em profundas dificuldades e não encontro lugar firme. O terror da noite é expresso por Elifas, Jó 4:12-17, com o tremor dos ossos, silêncio mortal e a visão de objetos indefinidos. Quando o autor do Salmo 65:9-13 apresenta o que Deus está fazendo com a terra que criou, o faz em termos de uma ardente sensação num dia quente de primavera. Não há resultado mais trágico do que de uma passagem poética, do que uma interpretação de uma passagem poética por um teólogo que nós podemos dizer aí prosaico. Nunca tiveram melhor aplicação, no caso, as palavras de Paulo. A letra mata, mas o espírito vivifica, segundo os Coríntios 3:6. O poeta, ele deve ter a liberdade de dizer as coisas da maneira que quiser e, muitas das vezes, lida com sentimentos e aspirações que se perdem no realismo da nossa linguagem do dia a dia. Como Jacó, que lutou com um anjo. Isso deve ser lido com simpatia espiritual e cooperação. Suas palavras simples não devem ser consideradas como um corte etimológico, nem suas afirmativas isoladas como formas teológicas. É muito fácil perceber-se o absurdo de uma interpretação literal de algumas poesias. Sabem todos que isso não deve ser feito. Quando se lê no Cântico de Débora: dos céus lutaram as estrelas, de suas órbitas lutaram contra Cícera. Como que nós podemos interpretar isso de uma forma literal? Isto é, uma expressão poética. O leitor verifica logo que as estrelas não brandiram suas espadas e não entraram em luta. É apenas uma figura poética de imaginação que apresenta o fato de que todo o universo de Deus estava aguerrido contra tal homem maligno. Outra vez, quando o livro de Jó se refere ao tempo da criação, nos diz Jó: quando as estrelas da manhã cantaram juntas, Jó 38:7. O leitor, nós, os estudantes da Bíblia, não devemos imaginar uma reunião de estrelas cantando hino, mas admitir que o poeta, ele deseja apresentar-nos a alegria do universo
de Deus na linguagem da imaginação, ou também se refere aos anjos adorando ao Senhor pela criação. O autor do Salmo 114, descrevendo a libertação dos israelitas do Egito, ele fala da seguinte maneira: o mar o viu e transbordou, o Jordão voltou à sua correnteza, as montanhas pularam como carneiro, as colinas como cordeiros. Nada seria mais jocoso, né? Tomar esse quadro de forma literal. Interpretar se as passagens poéticas do Velho Testamento de qualquer outra forma, além da exaltação, como se apresenta, é ignorar o método divino que escolhe poetas acima de todos os outros, a fim de acenar aos homens do passado e do futuro, ao qual nenhum estranho ele tem acesso. Devemos tomar cuidado quando fazemos as interpretações nos livros poéticos, pois muitas vezes eles são simbólicos e não literais. O ponto 2 vai falar sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó. O título de Eclesiastes é uma tradução grega do hebraico Kohelet, que significando, aquele que convoca uma congregação a fim de pregar para ela. Por isso, a expressão pregador, usada por alguns, é perfeitamente adequada. Então, Eclesiastes, o livro do pregador, Eclesiastes 1. O livro afirma que sua sabedoria vem do único pastor e que, ao ultrapassar os limites de tal sabedoria, o pretendente a sábio deve exercer o máximo de cuidado. Eclesiastes 12, 11 e os versos que se seguem. Essa declaração reivindica sua inspiração divina. A expressão único pastor é referência a um dos títulos divinos, ou seja, a Deus. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", Eclesiastes 1:2. Ele indica a efemeridade e a futilidade da vida humana. O pregador convida seus leitores a abandonar a confiança na visão secular da vida. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido e o verdadeiro significado da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é o que nós devemos ter no nosso coração, que é a única coisa que nós levaremos dessa vida. Eclesiastes 12:13. O título de Provérbios é uma tradução grega do hebraico machal, que deriva de uma raiz que significa ser como ou comparado com. Desse modo, entende-se que o propósito do autor é apresentar o contraste existente entre uma vida de sabedoria e uma vida de insensatez. Ele vai fazer um paralelo das duas coisas. Ele confirma com essa compreensão a introdução do livro, quando o autor estabelece seu objetivo: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderem as palavras da prudência. Começa o livro de Provérbios 1:2. Então, Provérbios, ele oferece aos seus leitores a oportunidade de fazer a escolha pela sabedoria, escolher a sabedoria. Em vista disso, o tema de Provérbios confirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Verso bem conhecido, Provérbios 9:10. Ele ensina que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31:30. Nós vamos ver já no livro de Jó que esse livro ele narra a experiência de um personagem real. Jó não foi um homem mitológico, ele foi real. O escritor registra que Jó alcançou o testemunho de ser um servo íntegro, reto, que teme a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:8. Apesar de sua vida justa, Jó experimentou muita dor e sofrimento. Inexplicavelmente, ele perdeu todas as suas posses, conforme nós vemos lá em Jó 1:13-17. Praticamente perdeu todos os seus filhos, Jó 1:18-19, e inesperadamente foi atingido por uma dolorosa doença, Jó capítulo 2, versos 7 e 8. Portanto, o tema de Jó é o sofrimento do justo, conforme o primeiro capítulo de Jó, o verso 21. Nesse livro, ele mostra que a dor não é racional, que o sofrimento nem sempre é resultado de algum pecado. Preste atenção neste detalhe. Por isso, se faz necessário sempre confiar na sabedoria do Senhor e, em última instância, Jó reconheceu que a aflição o aproximou de Deus, conforme nós conhecemos Jó, capítulo 42 e o verso de número 5. O subtópico 2 vai nos falar acerca dos livros de Salmos e Cantares de Salomão. A autoria dos Salmos é atribuída a vários escritores distintos. Dentre eles,
nós podemos citar aí os 73 salmos que são atribuídos ao rei Davi, o que equivale a quase metade dos salmos. 2 salmos são de autoria do rei Salomão, Salmos 72 e 127, e um salmo é de Moisés, Salmo 90. 12 salmos são distribuídos a Asaf, Salmo 50 e Salmo 73 a 83. 10 salmos são dos filhos de Coré, Salmo 42, 44, 45, 47, 49, 84, 85 e 87 a 88. A palavra salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também, Salmos é um livro de instruções, porque ele nos mostra como servir ao Senhor, nos orienta. E ainda fala profeticamente acerca do Messias, o nosso Senhor Jesus. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O cântico, o louvor, a adoração, sempre esteve presente na história e na vida do povo de Israel. A nação cantava em todas as situações, por vezes acompanhada por algum instrumento musical. Era e é um povo alegre. Assim sendo, a mensagem principal dos Salmos sempre é louvor, adoração e um livro de oração. O livro de Cantares de Salomão, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos, ele significa o cântico que supera todos os outros cânticos. Por isso que é Cântico dos Cânticos. No hebraico, o nome do livro, como nós sabemos, é Cântico dos Cânticos, pois as primeiras palavras do livro são Cânticos dos Cânticos de Salomão e representam o principal dos 1005 cânticos compostos por Salomão, conforme nós vemos lá em 1 Reis 4:32. O autor é Salomão, Cantares 1:1. Nesse período em que ele escreveu, Salomão já era rei e já tinha expandido o seu reino até as regiões de Jezreel. Porém, o seu harém ainda era relativamente pequeno. Cantares 6:8 e 9. Cantares parece corresponder ao início do reinado de Salomão, assim como Provérbio entende-se que foi ali no meio do seu reinado, e Eclesiastes já no final do seu reinado, Salomão já muito experiente. Esse livro, Cântico dos Cânticos, ele ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Ele faz referência ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave, ele resume o ideal de Deus da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Nos diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. O livro, o Cântico dos Cânticos, é um belo poema cantado na comemoração do casamento de Salomão com sua bela e apaixonada noiva. Talvez aí a Abisag de 1 Reis 1:3. Um casamento real entre duas pessoas reais e históricas, motivado por amor e paixão e não por interesses políticos, como era comum ao próprio Salomão fazer, como nós sabemos. Este foi um amor diferenciado, um amor puro. Salomão expressa sua alegria, seu prazer, vendo a beleza de sua esposa e as delícias do casamento como uma dádiva alegre de Deus. Ele enaltece a união conjugal e adverte quanto à necessidade de manter a castidade e a pureza sexual até o seu momento devido. O livro de Cantares, em primeiro lugar, enaltece a beleza e pureza do casamento. Ele, por meio da história de Salomão e a sua esposa. Em segundo lugar, ele traz na história uma revelação figurada do amor de Deus para com Israel, o povo de sua aliança. E também, em terceiro lugar, nós, os crentes, os cristãos, nós podemos encontrar ali uma alegoria, uma metáfora, e podemos fazer a interpretação e aplicar ali o simbolismo de Salomão e a sua esposa como sendo o amor de Cristo e a sua noiva celestial, a igreja. Chegamos aí à nossa sinopse do tópico 2, que diz: os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Aguardo você no nosso último tópico, que fala uma mensagem ao coração.
E aí o ponto de número 1 nos diz uma mensagem de soberania. Você sabe o que é a soberania de Deus? De que forma que essa soberania ela age dentro do livre-arbítrio? Se Deus é soberano, como podemos falar de livre-arbítrio? Então, te aguardo no próximo tópico para falarmos sobre todas essas questões, hein? Espero você lá.